Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Acho que novembro foi o último mês que eu fiz um podcast. E em novembro eu estava focada em tricotar presentes para levar para o Brasil, para os meus amigos e família, porque a gente foi por quase um mês, eu, Mihai e minha filha Paula. E depois nós voltamos pro Canadá dia 31 de dezembro e nós adotamos duas Beagles, Piper e Polly. E do início da viagem, quando nós chegamos aqui, Piper e Polly, eles... Beagles são usados aqui no Canadá como uma raça de caça. E eles acham que se colocar o cachorro dentro de casa ou dentro de uma área, vai estragar o senso de caça deles. E por isso eles ficam no frio, o ano inteiro do lado de fora. E tanto a Piper quanto a Polly, mais a Piper, ela é muito fria, ela sente muito frio. Ela estava sempre encurvada. Então, no momento que nós adotamos as duas, a primeira coisa que eu peguei a fazer foi casaco para elas. E o interessante é que eu costumo sempre usar fios fiados por mim para fazer a roupa para os meus cachorros. E o primeiro que eu fiz é o que a Polly está usando, é um collar work, só que ela conseguiu já fazer furos no lado, porque ela sempre coça o ombro dela. Eu não sei o que ela tem ali, eu já vi, não tem nada, não tem bicho nem nada, mas ela sempre coça, então ela já fez buraco nos dois lados. Mas ainda tá quente, então ela tá usando. Aí o outro que eu fiz foi esse. Eu peguei uns fios que eu tinha e fiz vários erros nele. Então o primeiro erro que eu pensei, eu vou fazer um buraco aqui, que daí a lixa tá aqui e eu puxo. Só que daí eu fiz a perna desse mesmo lado, então não dá, porque fica embaixo. Uma coisa que eu fiz que eu achei que era bom, eu tinha essas camisetas de cachemir que fazem furinhos ou mancha, então eu guardo, não jogo fora. Eu usei como um liner para ficar mais quente, mas esse realmente ficou muito feinho. E aí a outra coisa que ficou bem justinho na Piper. Eu coloquei na Piper porque ela é a mais friorenta. E eu estava fazendo, eu tenho várias revistas com modelo para cachorro e eu acabo sempre fazendo de cabeça, né? Eu estava fazendo ele fechado para ficar justinho, só que aí ele não cobre a parte de trás da Piper. Então esse outro que eu fiz para ela nessa viagem, eu fiz já, eu abri, porque daí cobre mais essa parte dela. Então, quando ela tá deitada, ele até cobre mais aqui, o outro ficava aqui, então isso cobre mais e ela fica mais quentinha, né? Bonequinha. E daí, depois disso, eu me foquei na minha filha, porque eu queria fazer coisas para ela. E a primeira coisa que eu fiz foi esse cachecol, que ela tirou fotografia e mandou para mim, que é da revista Arquipélago Knitting, que eu acho que é da Laina Magazine. E eu tinha gostado mais, eu estava pensando em fazer o Sophie Scarf, que eu acabei fazendo, mas eu gostei desse porque eu achei que ele tinha uma caída melhor, que parecia mais um tipo chapeuzinho vermelho.
o capuz do Chapeuzinho Vermelho. Só que quando eu fui fazer esse escarfo, o problema dele é que você tricota essa parte aqui, depois você começa um retângulo tricotando isso, e daí você tem que costurar essa parte nessa parte. E eu não queria fazer isso. Então eu comecei com um fio provisório nessa parte que ia continuar e sem provisório nessa outra parte. Fiz o gorro. Aí quando chegou aqui em cima, eu fiz um 3-needle bind off, né? E depois eu peguei os pontos daqui e tricotei. O problema daí é que esse ponto, ele é com slip stitch, não ia funcionar para eu tricotar junto, porque o slip stitch ia fazer ficar mais próximo. Então eu usei um outro ponto, eu acho que eu usei seed stitch, aquele ponto que é um meio um tricô e daí o contrário na outra. E ela gostou, mas nem tanto. Aí eu fiz o Sophie Scarf para ela. Tem a foto aqui que ela tirou para mim. E esse também foi com... Esse aqui foi com um fio que eu comprei para tingir. Um era... É bem macio. Porque um é... Eu não lembro. Um era um fio que eu comprei que era merino com uns brilhantezinhos. E aí eu não usei mohair, eu usei alpaca que eu tinha e ficou super macio. Então isso ajuda ela a gostar. Esse era um fio que eu tinha feito fiado por mim e porque ela não quer amassar o cabelo. Então o hood eu achei que era melhor. E aí o que eu fiz aqui foi o Turtle Dove Sweater, que é um padrão gratuito na internet. E ela disse que esse foi o favorito dela do que ela ganhou. Aí eu tricotei esse The Notorious Cow, que também é um padrão gratuito, e eu fiz, e a ideia era dar pro namorado dela, porque ele gosta de vermelho, e eu usei a mesma combinação de mohair e fio que eu fiei, que é merino, para fazer o gorro. E eu achei engraçado, porque quando eu dei, eu falei assim, é para você, mas não sei se você vai gostar. E aí a Paulinha falou assim, é um pouco feminino. Mas eu acho que ele gostou, então ele ficou com o gorro e por isso eu não tenho para mostrar. Talvez ele não vá usar como um hood, porque ele é um hood, mas com certeza ele gostou para usar assim, que fica bem quentinho e não cai. Então, feminino ou não, ele ficou com o gorro e ela bailou. Então, essa foi o que eu fiz para dar para ela. E na viagem aqui, porque eu comecei a me concentrar nisso, porque a gente estava planejando em vir em abril, no início de abril. Infelizmente, a gente não veio no início de abril. E as coisas deram certinhas, porque a estrada estava fechada ainda. Mas aí, o que eu fiz? Nós temos duas formas de aquecimento no trailer. Um é um diesel heater, um aquecimento a diesel, que precisa de eletricidade, mas pouca. E o outro é um mini split, que funciona ou como ar-condicionado ou como aquecedor. Mas aí eu pensei, vai que acaba a eletricidade, vai que acaba o diesel, eu preciso ter uma maneira de esquentar. Então eu trouxe minhas bolsas de água quente. Eu tenho uma pequena, que era da Paula quando ela era bebê, e tenho essa aqui. Mas essa não tinha capa, então eu fiz a capa para ela. Como que eu fiz a capa? Eu comecei como se fosse uma meia, que você começa do pé para cima. Então eu fiz aqui e daí eu fui aumentando, exatamente como você aumenta a meia. Quando chegou aqui eu comecei o collar work. Eu usei um fio fiado por mim que eu usei para fazer
uma blusa para o meu filho, sem grandes... Fui criando à medida que eu fui fazendo. Aí quando chegou aqui, eu separei, eu fiz essa barra aqui, depois eu peguei os pontos de volta, então eu trabalhei só na barra, daí eu peguei os pontos de volta e trabalhei em barra nesse lado e em stockinette, em jersey, desse lado aqui. Aí eu diminuí nesse lado, continuei trabalhando no circular aqui, só que aumentando até aqui. Quando chegou no final, eu fiz grafting. E então você não nota aonde estava, né? E aí você cobre a bolsa de água quente. Eu esqueci de esconder esse fiozinho. E aí ela tá feita. Então, esse foi a primeira coisa que eu fiz, a capa. Daí eu fiz o suéter da Piper, que eu já falei sobre ele. E daí, assim, toda vez que eu vou viajar, o meu maior problema é qual projeto que eu vou levar. E eu falei, eu não vou levar blusa de lã, porque eu trouxe bastante jaqueta. E eu falei, eu vou fazer no caminho. E deu certinho, porque eu terminei esse casaco, acho que uma semana atrás, ou alguns dias, 3 ou 4 dias atrás, e ele ficou perfeito. Então, esse casaco é desse livro, que foi coincidência, eu não pensei nisso, eu pensei na lã e peguei, mas é o Arctic Knits, e agora a gente está no Oceano Ártico, como vocês podem ver, todo congelado. E esse é o casaco bathing jumper. E eu fiz algumas coisas erradas nisso, e um dos motivos é a gente não ler o padrão inteiro, né? Então, a primeira coisa, no padrão dela, ela não começa com carreiras encurtadas. Então, eu fiz umas carreiras encurtadas aqui. Só que o que ela faz as carreiras encurtadas embaixo e ela faz ficar de lado. Então eu não fiz carreiras encurtadas embaixo e deixei o meu início no centro da blusa. A outra coisa é que eu usei um fio verde que é mais escuro e esse fio em ferrugem como o corpo todo. Então, quando você olha no gráfico, ela tem o mais escuro e o branco. E eu acabei usando errado, porque eu usei o mais escuro, que é o verde, e o branco. Só que aí eu tive que mudar uma parte dele para poder... Eu tive que mudar essa última carreira, porque senão, do jeito que ela faz o gráfico dela, quando chega aqui ela faz 2 carreiras da cor clara, e aí, não, da cor escura, e ela vai continuando. No meu eu tive que mudar, então eu fiz uma ligeira alteração para poder ter uma passagem, mas não ficar com uma lista reta aqui e fazer o resto. A outra coisa, quando eu escolhi as cores, eu escolhi do meu stash, eu não tirei uma fotografia em branco e preto para ver, e eu acho que elas têm o mesmo valor. E também o uso do mohair faz com que as coisas fiquem mais sutil, não é tão forte o contraste. Então, por isso eu acho que eles têm o mesmo valor, as 2 cores. Eu tô nessa fase do ferrugem,
E no fim eu tinha comprado esse amarelo que estava mais para ferrugem. Quando eu juntei com o mohair, ficou uma cor mais bonita ainda. Eu gostei muito. O fio que eu usei foi o Teen Silk Mohair da Sunner's Garn e usei West Yorkshire Spinners Signature 4-ply, que é um fio para meias. E eu gostei muito. Eu ainda tenho fio de sobra e esse livro tem alguns pares de meia que eu acho que eu vou fazer para usar junto, ou só para usar, porque eu realmente gosto das cores. Mas eu terminei realmente em tempo para usar aqui. Daí, eu esqueci. Por que eu fiquei tanto tempo sem fazer um vídeo? Foi porque eu fui para o Brasil em dezembro com o Mihai, a Paula e a Paula. Nós voltamos dia 31. E daí meu irmão não estava bem. Eu resolvi voltar para o Brasil e fiquei 2 semanas na casa dele, quase que sem sair de casa. Fiquei porque eu fui para ficar com ele mesmo. E fiquei com ele o tempo todo, foi muito bom. E graças a Deus ele melhorou, tá bem. Ainda tem uma linha para um tempo para se recuperar totalmente, mas já está bem melhor. E eu estou muito feliz com isso. E também estou grata por ter ido de qualquer maneira. Porque eu já estou no Canadá há quase 26 anos. Então, 25 anos e meio. Então, foi bom poder ficar lá com ele 2 semanas. E ficar com as minhas irmãs e a gente se reunir, foi muito bom. Mas quando eu fui pro Brasil, eu queria um tricô que fosse fácil de fazer. E aí, o que eu fiz, eu tinha comprado um calendário do Advento, que vinha várias bolinhas, né? E daí o que eu fiz foi esse cachecol em forma de tubo. Então você começa como se fosse uma meia e continua. Vai no círculo e depois no final você faz grafting. E foi o que eu fiz. E o Mihai, eu achei que ele estava meio feminino e eu tenho essa coisa que cachecol é para homem. E aí ele gostou, então ele tá ficando com o cachecol. Ficou bem grande. Vamos ver se ele usa, porque ele normalmente não usa cachecol. E até hoje a gente saiu, tava um frio terrível, mas ele não usou o cachecol. Então, tá aqui. Eu fiquei bem contente com o resultado no final. É de uma dyer em New Brunswick, que eu comprei o calendário. E aí, agora ele pode usar. O que mais? Bom, eu já falei desse, não falei? Não? Não falei. Ok, então o último projeto que eu comecei agora, quando eu terminei essa, foi esse colete para o Mihai. Então, eu tô tirando os pontos do colete que é o Camp Vest, que eu fiz um colete para mim, mas o Camp Vest, você usa garter stitch, que é só meia ou só tricô dos dois lados. Eu resolvi fazer esse usando uma barra 5x2. E aí, bem na divisa das costas, ele tem 2 pontos, que daí fica mais legal. A única coisa é que eu só tenho 4 bolas desse fio, e eu já tô na segunda bola, e aí tem uns restinhos, então eu não sei se eu vou ter o suficiente. Se eu tiver o suficiente para fazer o corpo, eu já fico feliz, porque daí eu conversei com ele, e ele tá ok comigo usando uma outra cor aqui, completamente diferente, para eu fazer a barra no baixo e aqui.
Então esse é o último meu projeto em andamento nesse momento. E jogando chicken. Vamos ver se eu resolvo ou não, né? Eu também fui no início da nossa viagem, nós começamos dia 20 de abril, e no caminho a gente passou em Ontário e estava tendo um show de fibras em Orillia, em Ontário, e daí eu comprei esse fio que é... comprei 3 skeins, 3... nossa, 3 desse aqui. E ele é, cadê? Eu acho que é seda, 65% seda, 35% linen. E aí eu assisti o podcast da Cristina ontem, e tem várias blusas lá que eu acho que eu vou poder usar um desse aqui. Ou eu vou fazer o padrão que eu já comprei o ranúnculos, fazer o meu primeiro ranúnculos, não sei ainda. Mas comprei 3 desse aqui, deve ser o suficiente. Bom, a viagem, o objetivo era chegar aqui em Tuktoyaktuk, que fica no Northwestern Territories, no Canadá, que é o Oceano Ártico. E a gente você consegue chegar aqui de carro, porque você tem outras partes do Canadá que você só consegue chegar de avião. Então aqui é a parte mais ao norte que você consegue chegar de carro. Só que a estrada é complicada, nós tivemos problema com o carro, então a gente não sabia, e a gente sabia que a estrada é só de pedregulho em algumas partes e bem complicada. Muita gente tem problema com os pneus, muita gente tem problema com o carro. Então a gente não sabia se ia chegar aqui. A gente não sabe se vai conseguir voltar, mas o chegar aqui nós chegamos e é uma coisa muito boa para nós. E no caminho o que nós fizemos, porque nós saímos assim, vamos. Então na semana seguinte o Mihai tinha uma consulta médica, nós resolvemos que a gente não ia voltar para casa, que a gente ia continuar a estrada. E só que quando estava no caminho, porque uma das coisas que eu queria evitar era pegar os mosquitos nessa estrada. Só que na metade do caminho a gente viu que para você chegar aqui, você tem que passar 2 balsas. E as balsas estavam fechadas, porque durante o inverno é gelo, então o pessoal só dirige direto no gelo. No verão passa a balsa, mas na primavera e no outono, quando o rio não está congelado o suficiente ou descongelado o suficiente, você não consegue passar. Então a estrada fecha nesses 2 pontos, você não pode chegar aqui. E no fim foi incrível, porque deu tudo certo. Quando a gente estava mais perto, as balsas abriram e a gente passou pelas balsas. Então foi perfeitinho. O que nós fizemos, a gente gosta de pegar a estrada nova. Então nós pegamos a Northwoods and Water. Lakes. Não, Northwoods and Water. E que é uma estrada que vai ao norte de Manitoba, Saskatchewan e Alberta. Então a gente achou que ia ser assim uma estrada mais bonita, mas não é. A maioria da estrada é só plantação, porque Manitoba e Saskatchewan é mais plantação. A Alberta também tem um pouco nessa área, mas já tem mais floresta e tudo mais. Então nós fizemos a estrada, foi bom. E nós saímos da estrada para ir no Parque Nacional Elk Island, Parque Nacional em Alberta. E foi muito legal, a gente viu um monte de bison, elks, foi muito bom. E de lá nós subimos de novo para essa Northern Woods.
and Lakes, esse é o nome. E de lá nós fomos até Dawson Creek. Dawson Creek é onde começa a Alaska Highway. Nós não fomos ao Alasca por vários motivos, mas o principal deles é que quando você viaja com cachorros, você precisa que o seu veterinário preencha um documento, mande para eles, e daí você tem que ter um chip no seu cachorro, e eu não queria ter um chip no nos cachorros, então nós decidimos que nós não iríamos mesmo para o Alasca. E então nós fomos até quase a fronteira, porque tem um parque nacional, Cloane Parque Nacional, no Yukon, que fica na fronteira com os Estados Unidos, e é um parque lindo. As montanhas são nevadas, é super bonito. E de lá nós voltamos para Whitehorse, que é a capital do Yukon, e daí pegamos essa estrada para chegar em Dawson Creek, e de Dawson Creek vir para Inuvik, pegando a Dempster Highway, que vem até Tuktoyaktuk, que é no Oceano Ártico, né? Aqui é a parte mais alta que você pode chegar de carro para vir aqui. Então, eu achei que merecia fazer um vídeo aqui, porque é muito legal estar aqui. Aí agora, na volta, a gente vai ter que voltar na mesma estrada até Whitehorse, e daí de Whitehorse a gente vai ainda na mesma estrada até Watson Lake, e de Watson Lake, ao invés de voltar pela Alaska Highway, que passa pela Rocky Mountains, a gente vai pegar a Cassiar Highway, que vai pelo outro lado, e eu espero que a gente consiga ver algumas geleiras, então vai ser bem interessante. E de lá a gente pega a TransCanada para voltar para casa e vai parando nos parques nacionais. Então eu tenho colocado fotos no Instagram. Meu Instagram é FiberNuts. Se vocês quiserem ver onde que a gente está e acompanhar um pouquinho, tem os vídeos lá. Mihai deve colocar alguma coisa aqui, a gente não sabe o que, mas alguma coisa simples da viagem, ou pelo menos de Tuk, onde a gente está. E é isso. Então, muito obrigada por estarem desse lado, obrigada por assistirem. É muito bom estar de volta aqui com vocês. E é isso, até a próxima. Beijo grande no coração e feliz de estar aqui com vocês, partilhando esse momento especial na minha vida. Tchau. Blue is the color of the ocean. Blue is the color of the sky. All my life there's been commotion. Calmness settles in your eyes. Sit right here next to me. There's nothing, no, there's nothing we should do. Sit right here next to me. There's nothing, no, there's nothing we should do. Close your eyes and see. It's all you need. Listen close, there's rhythm all around you. Hold it close, don't let it go away. Through the noise you'll find the peace within you. Find out it's the only thing you need. Sit right here next to me. There's nothing, no, there's nothing we should do. Sit right here next to me.
to do. Close your eyes and see it's all you need. Close your eyes and see it's all you need. It's all you need. Ooh, it's all you need. It's all you need.